Pronto, agora foi. Pronto, então como eu estava dizendo, realizar trabalho é você transferir energia a um corpo devido a você aplicar sobre ele uma força por um certo deslocamento. Você vai aplicar uma força sobre um corpo, esse corpo vai se deslocar, ele vai ser arrastado, e isso indica que você está realizando um determinado trabalho, tá? Cuidado, porque no nosso cotidiano a gente usa o termo trabalho como sinônimo de esforço, né? Você está fazendo um certo esforço, então você está realizando trabalho. Isso é o que a gente usa no cotidiano. Na física, não é bem assim. Você pode executar um esforço, mas você não pode, de repente, você pode não realizar trabalho. Porque para realizar trabalho, não basta só você aplicar uma força, como está aqui, ó, a atuação de uma força. É necessário que essa força produza um deslocamento. Se você aplicar uma força e essa força não arrastar, não deslocar o corpo, então não há realização de trabalho, certo? Para entender isso, imagine o seguinte, imagine essa situação aqui, ó. Você tem um halterofilista, ele vai erguer esse peso, né? E como ele vai aplicar aqui uma força ao longo de um deslocamento para poder erguer esse peso, então aqui ele está realizando trabalho. Enquanto ele está erguendo o peso, enquanto ele está levantando. Mas quando ele chega nessa situação final aqui, ó, se ele simplesmente ficar parado, segurando o peso por um certo intervalo de tempo, ao longo desse tempo que ele fica simplesmente segurando, o trabalho que ele realiza é igual a zero. Porque essa força que ele aplica não produz o quê? Deslocamento. Tá claro isso? Você aplica a força, se essa força deslocar o corpo, aí ela vai poder realizar trabalho. Mas se a força é aplicada e o corpo não sai do lugar, o trabalho é igual a zero. Então, como é que a gente vai calcular o trabalho? Rapidinho. Estão reformando uma coisa aqui, e por isso que eu tô mandando mensagem no chat. Que estão fazendo muito barulho. Sim, tá certo. Ok, então deixa eu colocar aqui a definição de trabalho. A gente saber como é que calcula. Vamos começar com o trabalho mais fácil, que é o trabalho de uma força constante. Força constante. Tá? Imagine a seguinte situação. Imagine que você tenha um bloco. Tá dando para ver direitinho aí? Ó, você tem um bloquinho e você aplica uma força sobre esse bloco. E esse bloco é arrastado aqui, ó, ao longo do piso. Tá? Perceba que de propósito eu coloquei a força aqui de maneira genérica, ela é inclinada, certo? Que é o caso mais geral que a gente pode ter. Você aplica a força aqui inclinada de um ângulo θ em relação ao deslocamento que o corpo vai sofrer, e como essa força produz sobre o corpo um certo deslocamento, faz com que esse corpo sofra um certo deslocamento, você vai dizer com certeza que essa força está realizando trabalho, certo? A questão é, como é que a gente calcula esse trabalho? Esse trabalho ele vai ser calculado a partir dessa equação aqui, ó. Trabalho a gente vai representar por um W, que vem da palavra inglesa work, de trabalho. Né? Você que sabe inglês aí mais do que eu, né? Sabe disso. Então, o trabalho ele vai ser a força que é aplicada sobre o corpo, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo existente aqui entre a força e o deslocamento. Você vai ter aqui o vetor força, o vetor deslocamento, tem um ângulozinho entre eles. Você vai precisar do cosseno desse ângulo. E aí, Giovana, você vai precisar lembrar esses cossenos dos ângulos notáveis. Né? Você lembra quanto é que vale o cosseno dos ângulos notáveis? Os ângulos notáveis, 0 grau, 30, 45, 60 e 90. Você tem que saber o cosseno de cada um desses ângulos. Você tem facilidade com isso ou quer que eu anote aqui do lado?
Giovana? Eu posso colocar, né? Tá, então, não, tudo bem. Então, eu vou colocar aqui do lado o valor do cosseno, tá? Então, o cosseno, os ângulos notáveis, 0, cosseno de 0 é igual a 1. Tá? Cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 2. Aí, esse programa não tem raiz. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar daqui. Deixa eu puxar. Deixa eu colocar aqui. Raiz quadrada. Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Sobre 2. Deixa eu copiar para lá. Esse programa não tem raiz quadrada. 3 sobre 2. Sobre 2. Vou colocar tudo verdinho aqui. Verde. Pronto, seguindo aqui, a gente vai ter o cosseno de 45. Tá? Cosseno de 45 graus. Ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Deixa eu fazer aqui também, bem rapidinho. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Isso. Deixa eu puxar. Raiz de 2 sobre 2. Deixa eu dar um espaço aqui que está muito colado. Pronto, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 e de 90. A gente tem que saber também. Então, o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. 1 meio. A gente tem ainda o cosseno de 90. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Certo? Então, isso aqui é importante. Tá? Quando aparece esses ângulos, a prova não dá quanto equivale o cosseno, quanto vale o seno, não dá. Então, você tem que saber o cosseno e o seno desses ângulos notáveis. No caso aqui de trabalho, vai precisar só do cosseno, né? Porque na definição do trabalho vai ter o cosseno. E aí, se for um desses ângulos, a gente vai substituir por esses valores aqui. Se for outro ângulo, por exemplo, ele disser que esse ângulo aqui entre a força do deslocamento vale 20 graus, aí não é um ângulo notável, você não é obrigado a saber quanto é decorado o cosseno de 20 graus. Então, a prova vai dar para você, o cosseno de 20 vale tanto, aí você vai substituir aqui, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai calcular o trabalho. Então, eu vou mostrar para você agora alguns casos especiais do trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Casos especiais. Casos especiais, casos particulares. O primeiro caso especial, primeiro aqui, é quando a força e o deslocamento atuam no mesmo sentido. Mesmo sentido. Vou colocar aqui esse primeiro caso aqui. Imagine que você tem um bloco e aí você aplica uma força e o corpo se desloca aqui para a direita. Veja que a força é para a direita e o deslocamento também é para a direita. Tá?
Ou seja, a força e o deslocamento atuam no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, qual deve ser o ângulo existente entre esses vetores aqui? O vetor força e o vetor deslocamento. Qual deve ser o ângulo que vai existir entre eles? A gente vai precisar desse ângulo porque na definição do trabalho vai ter aqui o cosseno do ângulo, tá? Para a gente poder substituir aqui para fazer a continha. Então, nesse caso aqui, esse primeiro caso, que a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, qual o ângulo que deve existir entre esses vetores? Você tem alguma ideia? Isso aí, é zero. E os vetores, olha, estão aqui juntinhos, eles estão apontando no mesmo sentido, então não há inclinação entre eles, né? Está fechadinho, tá? E se o ângulo é zero, está aqui, cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, no trabalho ele vai ficar simplesmente F vezes D, nesse caso, porque o cosseno é 1, tá? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que perceba que da função cosseno e da função seno, o valor máximo que o cosseno ou o seno pode assumir é igual a quanto? 1. Então, quando isso acontece, quando o cosseno for 1, isso significa que para aquela mesma força, aquele mesmo deslocamento, o trabalho vai ser o quê? Máximo. Tá? Então, nesse caso aqui, é o caso em que o trabalho é máximo. Eu vou colocar aqui para você não esquecer. Trabalho máximo. Tá? O trabalho vai ser máximo. Deixa eu colocar aqui no azul. Trabalho máximo. E outra coisa importante é o seguinte, é que veja que o módulo de um vetor é sempre um número positivo, né? Então, esse primeiro termo aqui da equação é um número positivo, esse segundo termo aqui é um número positivo, e o cosseno, ele pode ser positivo ou negativo. Então, o que vai determinar o sinal do trabalho vai ser o sinal do cosseno. Que nesse caso aqui, como deu 1 é positivo, então esse trabalho aqui é positivo, tá? Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui também, trabalho positivo. Trabalho é máximo. Vou colocar assim, trabalho é máximo e positivo, tá? Trabalho máximo e positivo. Então, esse é o primeiro caso, é a situação mais simples que pode aparecer de trabalho, que é quando a força e o deslocamento apontam no mesmo sentido, certo? É o caso mais básico de todos. O segundo caso que vai aparecer é esse daqui. Deixa eu anotar aqui. Letra B. Força e deslocamento atuam em sentidos opostos. Sentidos opostos. Tá? Então, vai ser esse caso aqui. Vai ser esse caso. Imagine que você tem aqui o bloquinho, você puxa o bloco para a direita, mas ele vai para a esquerda. Aí você diz, professor, isso é possível? É. Imagine que o bloco já está deslizando para a esquerda, já está indo para a esquerda. E aí você vai e tenta segurar o bloco. Você aplica uma força no sentido contrário. Por exemplo, imagine um carrinho de supermercado. Digamos que o carrinho está indo num corredor daquele desgovernado, sozinho, andando. Ou no estacionamento. Alguém largou, lá vai o carrinho, vai bater no carro de alguém. O que você faz? Você vai lá no carrinho e tenta segurar, não é isso? O carrinho sai te rebocando um pouco, digamos que eu esteja bem pesado, cheio de compras. É exatamente essa situação. O carrinho está vindo para a esquerda e você está puxando para a direita. Então, nesse caso, qual vai ser o ângulo que vai existir aqui entre a força, que está apontando para um lado, e o deslocamento, que está apontando para o outro? O ângulo existente entre esses vetores vai ser igual a quanto? O que você acha? Hein, Giovanni? Qual o ângulo que você acha que deve existir aí entre os vetores? Nesse caso é 180. Isso aí. 180 graus. Tá? É importante também saber o cosseno de 180. Tá? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui também o cosseno de 180. Deixa eu só organizar aqui. Afastar isso aqui um pouquinho para cima.
Espera aí. Calma. 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 Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu tinha travado isso aqui. Vou colocar aqui também o cosseno de 180. Aqui é o cosseno de 30, cosseno de 45. Certo? Deixa eu dar mais um espaço aqui que está muito apertado. Isso. E eu vou colocar também o cosseno de 180. Você sabe quanto é o cosseno de 180 ou não? Você sabe quanto é? Vou colocar aqui. Não? Tá. Deixa eu colocar aqui, então. Cosseno 90 é 0. E o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. É negativo. O cosseno, depois que dá 90 graus, aí ele começa a ter valores negativos. De 0 a 90 são valores positivos. E de 90 a 180 são valores negativos. Tá? Então, nesse caso aqui, como o ângulo é 180, o cosseno é menos 1. Aí, quando você jogar aqui menos 1, vai ficar menos f vezes d. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. O trabalho, ele vai ser menos f vezes d. Ou seja, o trabalho vai ser negativo. Certo? Mas perceba que o módulo do trabalho vai ser igual a esse caso aqui, ó, vai ser máximo. Né? 1 ou menos 1, se você pegar o módulo, dá 1, né? Então, o trabalho continua sendo máximo, só que ele vai ser o quê? Negativo. Certo? Então, aqui o trabalho é máximo e positivo. Aqui o trabalho é máximo e negativo. Negativo. Tá? A gente diz, Giovana, quando o trabalho é positivo, que é esse caso aqui, a gente dá um nomezinho especial para ele. A gente diz que esse trabalho é um trabalho motor. Vou colocar aqui. Trabalho motor. Tá? Já quando o trabalho é negativo, que é esse caso aqui, ó, a gente dá um nomezinho especial para ele também. A gente diz aqui que esse trabalho é resistente. Resistente. Tá? Então, trabalho positivo é um trabalho motor, que é quando a força é favorável ao deslocamento. E quando o trabalho é negativo, ou seja, a força é contrária ao deslocamento, aí a gente vai dizer que o trabalho é resistente. Tá? Então, esses são os dois casos mais básicos que podem aparecer sobre o trabalho. Ainda há um terceiro caso que eu vou colocar aqui, terceiro caso especial, deixa eu colocar aqui. Esse terceiro caso, letra C, é quando a força e o deslocamento atuam perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si. Tá? Então, é esse caso aqui. Veja, nesse caso, o bloco ele está se deslocando para a direita, ele está vindo nesse sentido, mas a força aplicada é para cima. Tá? Aqui, por exemplo, é o caso da normal. Se você tem um bloco que está escorregando sobre um piso para a direita, esse piso faz uma força no bloco para cima, que é chamado de normal. Eu não sei se você lembra. E o ângulo existente aqui entre a força e o deslocamento vai ser 90 graus, porque a força está atuando para cima e o deslocamento está atuando para frente. Né? A força para cima e o deslocamento para frente. Então, o ângulo é 90 graus. E aí, olhando a nossa tabelinha lá, ó, cosseno 90, está aqui, cosseno 90 graus é igual a 0. Então, quando você substitui aqui, cosseno 90, que é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, isso significa que, nesse caso aqui, o trabalho é igual a 0. Certo? Então, deixa eu colocar aqui. Trabalho igual a 0. 0.
tá? Aqui não há trabalho. Aqui o trabalho sempre vai ser mínimo, né? O trabalho mínimo possível é isso aqui, que é 0. Tá? O número negativo vai considerar maior que 0, porque vai importar para a gente o módulo, certo? Então, o trabalho aqui é mínimo. O mínimo possível é quando a força atua perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser igual a 0. Não há trabalho. Tá? O exemplo clássico que envolve esse terceiro caso que eu estou mostrando para você é esse caso aqui. Deixa eu puxar a figura para cá. Esse caso aqui. Imagine que você tem um corpo que está realizando aqui um movimento circular, uma bolinha, um disco, que está realizando um movimento circular. Pode ser, por exemplo, uma pedrinha amarrada num barbante. Você vai sobre uma mesa, amarra uma pedra num barbante e gira. Certo? A pedrinha vai girando, né? Tá aqui o vetor velocidade da pedrinha, que aqui aponta para cá, aqui aponta para cá, aqui aponta para cá. E aqui o vetor força, é o vetor que é aplicado pela corda na pedra. Tá? Essa força aqui, pessoal, o Giovana, essa força aqui, perceba que ela vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade. Concorda comigo? Porque a velocidade é tangencial e a força aponta para o centro. Tá? Então, o ângulo aqui é 90. Logo, se eu for calcular o trabalho dessa força, né, é uma força constante, eu vou usar essa expressão aqui de cima, F de cosseno. O cosseno 90 é 0, e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, o trabalho que ele realiza aqui é 0. O trabalho aqui é 0. Não tem trabalho. Porque o ângulo existente aqui entre a força e o vetor velocidade é 90. E o vetor velocidade, ele sempre aponta no mesmo sentido de deslocamento naquele ponto. É por isso que, seja o ângulo da força com a velocidade, da força com o deslocamento, vai dar no mesmo aqui. Vai dar 90 graus. Tá? Então, o trabalho vai ser igual a 0 nesse caso. De forma geral, eu vou colocar aqui, para você não esquecer, vou colocar como uma observação importante, é que a força centrípeta nunca realiza trabalho nos movimentos circulares. Então, você vai ter, um corpo girando. Essa força que atua para o centro é o que a gente chama de força centrípeta. Né? Acho que você lembra disso, né? Quando você tem um corpo em movimento circular, a força que aponta para o centro do movimento circular é a força centrípeta. Essa força centrípeta, Giovana, ela nunca vai realizar trabalho por causa disso que a gente acabou de discutir, porque o ângulo existente entre a força e o deslocamento é 90 graus. Certo? Você quer fazer alguma pergunta sobre isso aí? Sim? Diga aí. Tudo ok, né? Pronto. Beleza. Beleza. Então, a força centrípeta, ela jamais realiza trabalho. Então, esses são os dois casos, os três casos especiais. Quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, aí a gente tem um trabalho máximo, que é FD, e é um valor positivo. A gente chama esse trabalho de motor. Se a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos, aí vai dar menos FD, certo? Porque é cosseno de 180, que é menos 1. E aí o trabalho é máximo, mas é um valor negativo. E esse trabalho é resistente. E quando a força e o deslocamento formarem 90 graus, aí o trabalho é igual a 0, que é o menor trabalho possível. Você não executar nada de trabalho. E a força que nunca vai realizar trabalho é a força centrípeta, porque ela vai formar 90 graus com vetor velocidade. Então, deixa eu mostrar agora para você o caso geral. Esses são casos particulares, tá? Casos bem específicos. O caso geral, vamos fazer uma análise aqui mais profunda
em relação ao caso geral do trabalho. Caso geral. Caso geral. Caso geral. O caso geral é esse que eu coloquei lá no início. Deixa eu puxar ele para cá. Deixa eu copiar. É esse aqui. Veja a diferença para aqueles casos especiais que eu coloquei. Aqui a força nem está a favor do deslocamento, nem está contra o deslocamento, nem é perpendicular ao deslocamento, que são os 3 casos que eu discuti agora há pouco com você. É uma situação genérica, geral, em que a força atua aqui de maneira oblíqua. Ela está inclinada em relação ao deslocamento. Ela forma aqui um ângulo θ em relação ao deslocamento. Tá? Bom, você aprendeu lá em vetores que quando você tem um vetor inclinado, como esse daqui, ó, você pode substituir esse vetor inclinado pelas suas o quê? Pelas suas componentes. Tá? Então vamos fazer isso. Vou puxar essa figura para cá. Deixa eu puxar para cá. Ó. Essa força aqui, inclinada, ela tem 2 componentes. Ela tem uma componente horizontal, que é Fx, e ela tem uma componente vertical, que é Fy. Você olhar para esse problema dessa forma aqui, como está no primeiro caso, só com um vetor, ou você olhar para esse segundo caso aqui, vetores, é a mesma coisa. Porque a soma dessas 2 forças aqui, Fx e Fy, dá F. Tá? E embora aqui tenham 2 forças, é mais fácil a gente analisar o problema dessa maneira do que dessa. Porque aqui a gente vai ter 2 casos especiais. Uma força que atua, esse Fx atua exatamente ao longo do deslocamento, que é aquele caso A que eu mostrei para você, esse daqui, ó. E essa segunda componente atua perpendicular ao deslocamento. É esse terceiro caso aqui, ó, que eu mostrei para você também. Que o trabalho aqui é sempre igual a quanto? 0. Então, para achar o trabalho dessa força aqui, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Eu posso dizer que o trabalho vai ser igual ao trabalho de X. Trabalho de X. Deixa eu colocar aqui um X pequenininho. Trabalho de X. Deixa eu colocar isso de vermelho. Vermelho. Trabalho X. Tá. Mais o trabalho de Y. O Fy. Deixa eu colocar aqui. Trabalho de Y. Eu não tenho 2 forças, não tenho Fx e Fy. Então, o trabalho dessa força aqui é igual à soma do trabalho dessa força mais o trabalho dessa. Só que a gente viu que no caso de Fy, já que ela atua perpendicular ao deslocamento, o trabalho de Y deve ser igual a quanto? O trabalho de Fy deve ser igual a... Deve ser igual, Giovanni. Trabalho de Fy deve ser igual a 0. Porque veja que Fy é perpendicular ao deslocamento. Concorda comigo? Fy perpendicular ao deslocamento. Deslocamento para frente, Fy para cima, o ângulo é 90. Então, isso aqui vai dar 0. Não é isso? Isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, então isso significa que o trabalho total de F é simplesmente a sua componente horizontal, só o trabalho de Fx. Então, a gente chega à conclusão que o trabalho vai ser simplesmente Fx
Vou colocar o xzinho lá. Fx. Fica muito em cima isso aqui. Então, Fx vezes o deslocamento. Tá? Deixa eu puxar para cá. Vamos lá, vamos recapitular isso aqui. Isso aqui é importante. A gente vai fazer uns exercícios agora sobre isso aqui. Então é importante que fique bem claro. Qual é a ideia? Quando você tem uma força inclinada, que é esse caso geral, tá? Você pode olhar para essa força inclinada, em vez de olhar só para ela, você pode tirar ela, esquece essa daqui, e no lugar dela você coloca seus componentes, que é uma componente vertical para cima, tá aqui Fy, e uma componente horizontal para frente, que é o Fx. E aí o trabalho dessa força vai ser a soma dos trabalhos dessas duas. Só que o trabalho dessa daqui é zero, porque ela atua para cima, enquanto o deslocamento é para frente, o ângulo é 90 graus. Então isso significa que o trabalho total de F é simplesmente o trabalho da sua componente ao longo do deslocamento, que foi o que a gente chegou aqui. Ó. O trabalho de F é o trabalho de Fx, que como ele é favorável ao movimento, é esse caso aqui, ó, o primeiro caso. Deixa eu mostrar aqui de novo. Primeiro caso, esse. Força ao longo do deslocamento. É só pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Quem é a força? Fx. E o deslocamento? D. Então, o trabalho é Fx vezes D. É isso. Tá? Então, você acha bem rapidinho qual é o trabalho. Então, essa conclusão eu vou anotar aqui para você não esquecer. Vou colocar aqui. Conclusão. Apenas a componente da força ao longo do deslocamento é capaz de realizar trabalho. Tá? Pronto, isso aqui é importante. E aí, tudo bem? Vamos fazer uma atividade sobre isso? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso aí. Deixa eu puxar a questão. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai fazer é você, tá? Eu vou perguntando aqui e você vai respondendo. A pergunta é a seguinte. Deixa eu anotar a pergunta. Calcule o trabalho de cada uma das forças sobre um bloco que se desloca 5 metros para a direita. Certo? Questão. Tá. Deixa eu colocar aqui um violeta. Vamos ver. Pronto. Então a questão é essa. Eu vou fazer a primeira com você e aí você vai fazer as outras, tá? Vou fazer a primeira e você faz as outras. Então é o seguinte, imagina um bloquinho, ele vai 5 metros para a direita, sujeito a essa força aqui, ó, F1. Tá? Perceba que essa força F1, ó, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, para você ver melhor. Essa força F1, ela vai ter uma componente horizontal para a direita, aqui, e uma componente vertical para cima. Tá? Essa força F1, deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer. F1 está aqui, ó. F1. Isso aqui é F1. Certo? Como ele está inclinado assim, ele vai ter uma componente aqui para frente, que é o Fx, e vai ter uma componente aqui para cima,
Ixi, Maria, juntou aqui, não sei porquê. Peraí, calma aí. Não tem forma. Pronto. E vai ter uma componente aqui para cima, que é o FY. Isso aqui é o FY. Certo? Então, tem o F1, a componente X e a componente Y. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte. Se a questão disse que o corpo vai para a direita, tá? Qual dessas forças aqui, Fx ou Fy, é que é responsável por realizar trabalho? Deve ser o Fx ou o Fy? O que você acha? Muito bem. É o Fx. Porque é a componente da força ao longo do deslocamento. Então, tudo que você precisa fazer é simplesmente, como o Fx está paralelo ao deslocamento, aí é fácil, é só multiplicar a força pelo deslocamento, porque o cosseno dá 1, que é o cosseno de 0. Certo? Quando a força e o deslocamento são paralelos, é só multiplicar a força e o deslocamento. Então, quanto é o Fx? Tá? Considerando que cada quadradinho desse seja 1 newton. 1 newton. Então, 1 newton. 1 newton. A escala aqui. Então, o Fx aqui vale quanto? Vale quantos newtons? 2 newtons. Muito bem. E o deslocamento não é 5? Pronto. Então, tudo que você vai fazer para calcular o trabalho 1, esse é o trabalho 1, é igual a o Fx, que é 2, vezes o deslocamento, que é 5. Então, você vai chegar que isso aqui é 10. A unidade, tá, é o joule. Um espaço aqui, outro espaço aqui. O joule. Tá feito. Esse é o trabalho 1. Epa. Esse é o trabalho 1. 10 joules. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Um azulzinho. Ó. Vamos fazer os outros. O trabalho 2. Vamos lá. Como o deslocamento do corpo é para a direita, então a gente só precisa da componente horizontal da força. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para você identificar qual é a componente horizontal da força F2. Você acha que a componente horizontal da força F2 vale quanto? Dessa força aqui. A componente horizontal dela vale quanto? 3 newtons. Pronto. Então, você vem aqui, ó, trabalho 2. Trabalho 2. Trabalho 2 é igual a 3 newtons. Deslocamento que é 5. Então, o trabalho vai ser igual a 15 joules. Está feito. No caso do F3, o trabalho de F3, como é que eu vou fazer aí? Como é que fica? Veja que ele é vertical, é para cima. E ele disse aqui que o deslocamento do corpo é para a direita. Então, qual deve ser o ângulo que vai existir entre o deslocamento e a força nesse caso? Qual é o ângulo que existe aí entre a força e o deslocamento? 90. Então, e o cosseno de 90 vale quanto? Você lembra? 0. Então, o trabalho vai ser quanto? Se o cosseno é 0, o trabalho é igual a 0. Tá? Então, o trabalho 3, deixa eu colocar aqui, trabalho 3, ele é, a componente horizontal é 0, não tem horizontal aqui, ó. Então, o trabalho é igual a 0. Tá? É isso. E o trabalho 4? Deixa eu arranjar um espaço aqui. Vou colocar aqui o trabalho 4. Vamos lá. Agora, a componente 4. É horizontal. Ela tem módulo igual a quantos newtons?
que você acha? F4 tem módulo igual a 1. Beleza, tem módulo igual a 1. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui. Porque ele disse que o deslocamento do corpo é para a direita. Porque, veja, deixa eu desmembrar essa força aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui, ó, o F4. Deixa eu colocar uma cor diferente. Aqui o F4. Certo? Aqui o F4. 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 O F4, pois é, a gente vai ter que colocar o sinal negativo. Vamos ver aí por quê. Ó, vai ter uma componente para baixo, que é o FY, e vai ter uma componente para cá, ó, que é o FX. FX. Só que ele disse que o deslocamento é para a direita. E a componente FX é para a esquerda. Ou seja, as forças têm sentidos opostos. Aí vai dar cosseno de 180, que é menos 1. É aí que aparece esse menos 1 que você falou aí. Então a resposta tem que ser negativa, o trabalho tem que ser negativo. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, no trabalho 4. Trabalho 4 vai ser igual a menos 1 vezes o deslocamento, que é 5. Então o trabalho vai ser igual a menos 5 joules. Esse é o trabalho, certo? Então, nos dois primeiros casos do trabalho, a gente teve trabalhos motor, e no último caso, um trabalho resistente. E no terceiro caso, um trabalho nulo. E aí, com relação a isso aí, tá claro? Deu para entender? Tudo bem? Ó, então para frente. Vamos para frente. Opa. Show. Ok, então eu vou falar agora sobre o trabalho do peso. Deixa eu pegar a figurinha aqui. Deixa eu pegar a figurinha. Trabalho do peso. Vou pegar logo essas figurinhas aqui. Vamos lá. Eu vou precisar dessas figuras aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Trabalho do peso. Trabalho do peso. Trabalho da força peso. Vamos lá. Olha, Giovana, imagine o seguinte. Imagine que a gente tenha uma bola de sinuca a uma determinada altura. Está aqui a bolinha de sinuca. E eu simplesmente largo. Eu vou largar a bola, certo? O que vai acontecer? Ela vai realizar um movimento de queda, tá? Então, para pensar comigo. Eu disse para você hoje, no início da aula de hoje, que vai existir trabalho, uma força vai realizar trabalho, quando ela produz sobre esse corpo um deslocamento, quando ela atua ao longo de um deslocamento, certo? Então, sobre essa bolinha, a gente vai ter uma força para baixo, que a gente chama de peso. Está aqui, ó, o peso. E esse peso, ele vai atuar ao longo de um determinado deslocamento, né? Então, por isso, o peso, ele vai realizar algum trabalho. A questão é, como é que eu calculo esse trabalho? Como é que eu calculo esse trabalho? Então, deixa eu colocar aqui a equação do trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno, certo? Tudo bem. Qual é a força que está atuando? É o peso. Então, eu vou colocar aqui no lugar da força o peso.
É o deslocamento. É essa altura que ele está caindo aqui, ó, que eu vou chamar de H. Eu chamei ali de Hzinho, certo? E qual o ângulo? O peso não atua para baixo e o corpo vai para baixo? Então, o ângulo entre o peso e o deslocamento vale quanto? 0. Muito bem. Isso aí, você está rápido agora. O cosseno de 0 não é igual a 1? Então, isso aqui vai dar 1. Aí vai ficar só P vezes H. Não é isso? Mas o peso, a gente calcula como? Não é mg? Se você substituir aqui mg vezes o H, você vai chegar que o trabalho do peso é mgh. Tá? Dessa forma que você vai calcular o trabalho do peso de um corpo. Tá? Ele vai dizer que um corpo foi liberado de uma altura tal, aí vai dar a massa, a gravidade, vai pedir para você calcular o trabalho do peso. E aí você vai dizer que é isso, é mgh, é só fazer esse produto. O G geralmente vai ser 10, ele vai dar a altura. Só cuidado que a massa tem que estar em quilogramas, certo? Sistema Internacional de Unidades. E a altura tem que estar em metros, certo? É bom colocar isso aqui também, né? Eu vou colocar aqui, só para você não esquecer. Massa em quilogramas. E a altura em metros, certo? Metros. Tranquilo? Pronto. Massa em quilograma, altura em metro. Porque às vezes ele dá altura em centímetros, sabe? Aí você tem que passar para metro. Às vezes dá massa em gramas, ou em toneladas. Aí você tem que passar para quilograma. Uma coisa importante aqui de perceber. Note que na equação a gente tem a altura H e não tem nada nessa equação que se remeta à trajetória que o corpo sofreu. Tipo assim, como foi que ele caiu essa altura H? Não tem nada nessa equação que se remeta ao fato dele cair em linha reta, dele cair em zigue-zague, dele cair essa altura de forma inclinada. Não tem nada. Isso aqui é um desnível entre o ponto inicial e o ponto final. E significa que o trabalho do peso não depende da trajetória. Tá? Não importa como foi que o corpo caiu. Ele caiu a uma altura H. Não cabe a pergunta, tá? Caiu a uma altura H como? Caiu assim, zigue-zague, caiu em linha reta, não interessa. De todo jeito que ele cair essa altura H, o trabalho vai ser o mesmo, mgh. É importante ter consciência disso, porque às vezes aparecem questões assim. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu descer essas figuras aqui. Deixa eu formular uma questão aqui para você. Deixa eu colocar aqui, questão. Em qual dos casos abaixo o trabalho do peso é maior? Maior. É só isso. Deixa eu organizar aqui. Pronto. A gente tem aqui, ó, 3 objetos. Imagine que seja o mesmo objeto que foi largado em 3 situações diferentes, certo? O corpo A, ele foi simplesmente largado. O corpo B, ele desceu aqui por um escorrego. E o corpo C desceu por uma rampa. Mas as alturas, nos 3 casos, são iguais. É a mesma altura. E aí ele quer saber em qual desses casos o trabalho do peso é maior. E aí, o que é que você acha? O trabalho do peso deve ser maior na situação A, B ou C? Em qual dos 3 casos a gente deve ter o maior trabalho da força-peso? A, B ou C? O que é que você acha? Você acha que é C? Em nenhum deles, Giovanna. Porque, veja, como a gente discutiu agora há pouco, na equação aqui do trabalho do peso, esse trabalho ele depende só do desnível H. Né?
Então, independentemente dele cair num plano inclinado, dele cair em linha reta, dele escorregar aqui, não importa, ele podia em zigue-zague, ele podia sair daqui de A, subir, dar uma volta, descer e vir para cá. O trabalho é o mesmo, porque só depende do ponto inicial, do final e o desnível existente entre esses pontos, tá? Então, se entre o ponto inicial e o final o desnível é o mesmo, ele pode fazer o que for. O trabalho do peso vai ser o mesmo. Tá claro isso? Isso é importante, viu? Aparece bastante isso aí. Beleza. Outra coisa importante que a gente tem que estar atento é se o corpo está subindo ou se ele está descendo. Tá? Isso é importante. Se ele estiver subindo é uma coisa, se ele estiver descendo é outra. Se ele estiver descendo, que é esse caso aqui, ó, aí o peso atua para baixo e o deslocamento atua para baixo. Então, o trabalho ele deve ser motor resistente. Veja que o peso atua para baixo e o deslocamento é para baixo, ou seja, a força atua favorável ao deslocamento. Então, o trabalho deve ser motor resistente. O que você acha? Motor resistente. Hein, Giovanni? Giovana. Ah, deu uma travada? Tudo bem. Eu estou perguntando a você se nessa situação aqui, ó, nesse primeiro caso, em que eu largo o corpo, né? O peso vai realizar um certo trabalho, que é dado por mgh. Eu quero saber se esse trabalho é motor resistente, né? Perceba que se o corpo está indo para baixo, o deslocamento é para baixo, e o peso também atua para baixo, então a força atua ao longo do deslocamento. Nesses casos em que os sentidos são iguais, o trabalho é motor, ou seja, o trabalho é positivo. Então aqui a gente tem um trabalho motor. Vou colocar aqui, trabalho motor. Certo? Trabalho motor. Já nesse caso aqui, ó, quando o corpo está subindo, você pega uma pedra e joga para cima. O deslocamento da pedra é para cima. Certo? O deslocamento da pedra é para cima. Mas o peso atua para onde? Para baixo. O deslocamento é para um lado e o peso é para o outro. Então, agora, o trabalho é motor resistente. O trabalho vai ser resistente. E o trabalho vai ser negativo. Tem que lembrar disso. O sinal é importantíssimo. Trabalho positivo, força favorável ao deslocamento. Trabalho negativo, força contra o deslocamento. Então, aqui o trabalho do peso é negativo e ele é chamado de trabalho resistente. Então, deixa eu colocar aqui. Trabalho resistente. Certo? Trabalho resistente. Pronto. Então, isso aqui é uma discussão sobre os sinais do trabalho. Vou colocar aqui. Trabalho do peso. Deixa eu organizar aqui. Eu vou mandar esse material para você. Ficar bem organizado para você lembrar das ideias. Aqui. Coloca aqui. Sinais do trabalho da força-peso. Certo? Se o corpo estiver descendo, o trabalho do peso é positivo e é chamado de trabalho motor. Se o corpo estiver subindo, aí o trabalho é negativo, o trabalho do peso, e é um trabalho resistente. Ok? Beleza. Então vamos para frente. Isso é o trabalho da força-peso. É importante também a gente conhecer os tipos de força. Vou colocar aqui os tipos de força. Tipos de forças.
Primeiro tipo. São dois tipos, tá? O primeiro tipo é chamado de força conservativa. E o segundo tipo é chamado de força, pode ser chamado de força não conservativa, ou pode ser chamado também de força dissipativa, tanto faz, dissipativa. Ok? Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de força? Força conservativa e força não conservativa. Você tem alguma ideia? Qual a diferença entre força conservativa e força dissipativa? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou escrever e depois eu explico, tá? Então, a força conservativa é a força cujo trabalho não depende da trajetória. O trabalho não depende da trajetória. É a força cujo trabalho não depende da trajetória. Já a força não conservativa é a força cujo trabalho depende da trajetória. Tá? Então, aqui, não depende da trajetória, depende da trajetória, e aqui depende da trajetória. Tá? Então, por exemplo, no caso da força-peso, que a gente acabou de ver, tá? Vou pegar um exemplo aqui para você. Deixa eu pegar a figurinha. Isso aqui. Olha só isso. Digamos que você pega uma bola de boliche. Deixa eu dar um zoom aqui. Você pega uma bola de boliche e você faz isso aqui com ela. Você sobe a bola daqui para cá, em linha reta, essa trajetória verde. E em outro caso, você pega a bola e faz isso. Ó. Vai por aqui, por essa trajetória azul. Certo? A pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte. Primeira pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira é: em qual desses caminhos o trabalho do peso é maior? Pelo caminho verde ou pelo caminho azul? Você acha que o trabalho do peso deve ser maior em qual dos caminhos? Está dando para ver aí? E isso é igual. Muito bem. É igual, porque como a gente acabou de ver, o trabalho do peso não é mgh, o h é o desnível, que não depende da trajetória. Não importa se ele veio por aqui ou se ele veio por aqui, o importante é que ele saiu daqui para cá. O desnível é o mesmo. É assim mesmo. Mas aí você vai tendo certeza depois, por enquanto você só acha. Mas aí você vai confirmando as ideias, certo? Então você está certo. O trabalho pelo caminho verde ou pelo caminho azul é o mesmo, trabalho do peso, certo? Segunda pergunta. O trabalho do peso para que o corpo vá do ponto A ao ponto B deve ser um trabalho motor ou resistente? Deve ser um trabalho motor ou deve ser um trabalho resistente? Para que essa bolinha, essa esferinha, muito bem, resistente, porque ele está subindo. Ele sobe enquanto o peso é para baixo. Foi o que a gente discutiu aqui, ó, nesse segundo caso. O corpo está subindo, o trabalho do peso é negativo. Certo? Pois bem, e a primeira resposta que você me deu é que esse trabalho é o mesmo nos dois casos. Então, isso significa que o trabalho do peso não depende da trajetória. De novo, o trabalho do peso não depende da trajetória. Então, vem minha terceira pergunta. O peso deve ser uma força conservativa ou uma força não conservativa? O que você acha? O peso deve ser uma força conservativa ou uma força dissipativa? Conservativa ou dissipativa? O que você acha?
Muito bem. É uma força conservativa, porque o trabalho dela não depende da trajetória. Então, um exemplo de força conservativa, vou colocar aqui, ó. Um exemplo de força conservativa é a força peso. É uma força conservativa. Certo? Vou colocar aqui de verde. Força peso é uma força conservativa. Outro exemplo de força conservativa. Vou colocar aqui. A gente vai discutir ainda, mas já vou adiantando. Outra força conservativa é a força elástica. Também é uma força conservativa. O trabalho da força elástica não depende da trajetória. Tá? Já, por exemplo, a força de atrito, vou colocar aqui, ó, a força de atrito e atrito. A força de atrito é uma força dissipativa, é uma força não conservativa. Tá? Se você vai arrastar um sofá na sua casa, você vai querer arrastar pelo menor caminho possível, né? Porque desprende muita energia. Né? Quanto maior a trajetória que você seguir, né? Digamos que você vai levar o sofá da sua casa de uma extremidade da sala para outra. Se você for em zigue-zague com o sofá, você vai chegar do outro lado todo suado, morto. Porque você gastou muito mais energia, você realizou um trabalho muito maior do que se você fosse simplesmente em linha reta. Isso acontece porque atua nos pés do seu sofá uma força de atrito com o solo. E essa força é uma força dissipativa. O trabalho realizado depende da trajetória. Tá? Vai depender da trajetória. Só para ficar aqui parelho, se eu coloquei aqui 2 exemplos, eu vou colocar outro aqui, ó, só para ficar 2 e 2, ficar bonitinho. Aqui, ó, uma outra força é a força de resistência do ar. Resistência do ar. Também é uma força dissipativa. Quando você larga um objeto de uma determinada altura, quando ele vai caindo, o ar, ele causa uma força de resistência. Uma prova disso é, por exemplo, você estiver dentro de um carro e ele estiver, por exemplo, a 100, 120 km por hora e você coloca o braço para fora. Você coloca o braço assim, a mão aberta para fora, você vai sentir uma certa resistência. Aquilo ali é a resistência do ar. A força que ela executa, se ela realizar algum trabalho, esse trabalho, ele depende da trajetória. Então, a força de resistência é não conservativa, é uma força dissipativa. Olha, Giovana, isso aqui é muito importante de entender, principalmente quando a gente for ver o próximo capítulo de energia, certo? Aqui a gente está discutindo trabalho. Em energia, vai aparecer muitas questões do tipo assim, uma montanha-russa, um carrinho de montanha-russa está lá no topo, e aí ele desce aquela montanha e aí ele pergunta qual é a velocidade que ele vai atingir lá embaixo, no ponto mais baixo. E aí, para você responder, ele vai tomar o cuidado de dizer assim, despreze a força de resistência do ar, despreze a força de atrito. Por que ele diz isso? Por que ele vai desprezar o atrito e a resistência do ar? Porque essas forças são dissipativas. São forças que dissipam energia. E aí, se não tem forças dissipativas, a gente vai ver lá no capítulo da energia que a energia mecânica do sistema se conserva. Você vai poder dizer que a energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica lá embaixo. Aí você vai resolver o problema com muita facilidade. É uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Tá? Então, isso aqui é um preparativo para a gente entrar lá em energia e entender essas coisas. Se está atuando forças conservativas, a energia mecânica se conserva. Se está atuando alguma força dissipativa, a energia mecânica não vai ser conservada nesse sistema. Beleza? Então, a gente vai precisar disso também no próximo capítulo. Vamos para frente. Então, mostrei para você agora os tipos de força e a gente viu o trabalho de uma força constante. Veja que o peso é constante, o corpo vai caindo, mas o peso é sempre o mesmo, é mg, a massa vezes a gravidade. Mas se atuar sobre o corpo uma força variável, se a força for mudando ao longo do tempo, como é que a gente calcula o trabalho? É o que eu vou mostrar para você agora.
Tá? Então, deixa eu puxar aqui. Trabalho. A gente tinha visto o trabalho de uma força constante. Vamos ver agora o trabalho de uma força variável. Trabalho de uma força variável. Certo? Deixa eu puxar a figura. Puxar a figurinha. Essa daqui. Pronto, o lance é o seguinte. O lance é o seguinte. Imagine que atua sobre um corpo uma força como essa do gráfico aqui. Veja que essa força ela não é constante. Não é constante. Ela vai aumentando, aí depois diminui, aí depois aumenta de novo, certo? Então, agora, em situações como essa, a gente não pode simplesmente usar aquela equação W é igual a F vezes D vezes cosseno. Não dá para usar. Porque como a força muda, ela aumenta, ela diminui, depois aumenta, qual o valor que eu vou jogar lá no F? Eu não tenho um valor fixo. Então, não dá para usar aquela equação. A saída que a gente tem para calcular o trabalho de uma força variável é fazer o seguinte, é usar um gráfico da força em função do deslocamento. Basta, Giovana, você achar o valor dessa área. A área que vai estar abaixo da curva, essa área verde aqui. Para você, vai aparecer áreas aqui simples de se calcular. Por exemplo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio, entendeu? Para você calcular. E aí você tem que saber como é que calcula a área dessas figuras, né? Você lembra como é que calcula a área de um quadrado, de um retângulo, de um trapézio, de um triângulo? Você lembra como é que calcula essas áreas, né? Ou não? Tem alguma dessas figuras? Tá, você lembra. Todas, né? Ótimo. Pronto, então vai aparecer isso. Ótimo, perfeito. Então, caso apareça uma figura assim, como essa, em que não é uma figura geométrica simples, né, dessas malhadas que a gente já sabe a equação para achar a área, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dar quadradinhos, ele vai colocar isso aqui num plano quadriculado. Imagina que tem vários quadradinhos aqui, ó, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Sabe aqueles planos quadriculados, cheio de quadradinho? Aí o que é que você faz? Você vai contar os quadradinhos que tem dentro da área. Aqui na curva, você vai fazer uma aproximação. Vai ter quadradinho que vai estar a metade. Tipo, essa curvinha aqui vai estar cortando o quadradinho no meio. Aí, em vez de contar um quadradinho, você conta metade do quadradinho. Vai ter parte da curva que você percebe que juntando dois quadrados, tem um quadrado que está praticamente todo fora, mas tem outro quadrado que está praticamente dentro. Aí você somando os dois dá um, entendeu? E aí você vai vendo aproximadamente quantos quadradinhos é que vai estar dentro da curva. E aí, sabendo a área de um quadrado, você multiplica pelo número de quadrados, pronto, você tem a área embaixo da curva, certo? Então, tem esses dois tipos de problemas aí. Ou ele dá uma figura geométrica simples dessas daí, um quadrado, um triângulo, ou ele coloca uma curva assim, mas coloca os quadradinhos para você ir contando, certo? E pegar essa manha aqui na extremidade da curva, aqui, ó, na curvinha, de ver os quadrados, fazer uma aproximação. Aqueles quadrados estão mais para fora, aqueles quadrados estão mais para dentro da área verde lá, e você aproximando para ver o número aproximado de quadrados. Tá? Então, eu vou escrever aqui para você não esquecer, que é o seguinte. O trabalho de uma força variável é dado, vou colocar assim, é numericamente igual à área do gráfico F vezes D. Certo? Força pelo deslocamento. Pronto, vou colocar aqui de vermelho.
Então, basta você achar a área. Você vai calcular essa áreazinha aqui, tá? Então, para ver se você entendeu isso, vou colocar um problema para você agora, tá? Deixa eu puxar aqui o problema. O problema é esse. Vamos lá, questão. Deixa eu escrever a questão aqui. Questão. Calcule o trabalho da força do gráfico quando o corpo sofre um deslocamento da posição 0 até 25 metros. É o que tem aqui no gráfico, de 0 a 25, certo? Deixa eu organizar aqui. Certo. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Uma coisa importante que ele vai ter que dizer aí na questão é o seguinte. Deixa eu colocar aqui depois do ponto final. Considere que a força atua ao longo do deslocamento. Falou alguma coisa aí, não? Deslocamento. Então, o problema é esse. Tá? Eu quero achar o trabalho, nesse caso aqui. Deixa eu aumentar a figura. E aí, de acordo com o que a gente discutiu, o trabalho é dado pela área. Essa área, da curva até o eixo. Certo? Então, olhando para cá, para a figura, você vê que, primeiro, a força aumenta, aí chega até 20, aí ela fica constante, aí depois diminui, aí vai a 0, aí depois ela fica negativa. Quando ela fica negativa, significa que ela está atuando no sentido oposto ao deslocamento. O deslocamento é para um lado e a força é para o outro. Então, aqui, nesse pedaço aqui, o trabalho deve ser positivo ou negativo? Meu celular está descarregando. Daqui a pouco você vai falar aí, eu não vou nem saber se você está falando. Eu vou... Nesse pedaço aqui, o trabalho é positivo ou negativo? Esse último pedaço. De 20 para 25 metros. Negativo. Pronto. Então, você vai achar esse trabalho aqui, ó, que é um trapézio, trabalho positivo, certo? Tem como você fazer aí? Esse trabalho positivo. Pronto. Faça aí. Calcula esse trabalho aqui. Vai dar um valor positivo. Aí depois você acha esse trabalho aqui do triângulo, que vai dar um valor negativo. Aí você soma os dois. E, na verdade, ao somar vai virar uma subtração, né? Porque isso daqui é negativo. Aí diz aí quanto é que dá. O celular está descarregando, né? Para carregar. Você achou 250 o de cima? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, aí calculo de baixo agora. Então, já que você fez o primeiro, eu vou colocar aqui. Trabalho vai ser igual. Base maior. Vou esperar você terminar aí, a gente faz junto. Vou esperar você terminar.
Faço o de baixo agora. O de baixo deu menos 50, né? Pronto. Então, qual é o trabalho total? Qual é o trabalho total? 200. Só não esqueça a unidade, 200 joules. Certo? Então, vamos fazer aqui. Olha só, vai ficar assim. Ó. Aqui tem algumas possibilidades. Tem gente que chega aqui e faz assim, calcula a área desse triângulo, aí calcula a área desse retângulo, calcula a área desse triângulo, aí soma, aí depois calcula essa, subtrai, você faz 300 contas, né? É melhor você calcular a área do trapézio, certo? Então, você vem aqui, ó, você faz uma conta só. Então, vai ser a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Certo? Vai ser esse o trabalho. Então, deixa eu colocar aqui um laranja aqui. Pronto. Então, vai ficar a base maior. A base maior está aqui, ó. É de 0 a 20. Então, isso aqui é 20. A base menor é esse ladozinho aqui, ó. Vai de 10 a 15. Então, isso aqui é 5. E a altura é esse pedaço aqui, ó. Que é 20. Então, 20. Certo? Então, você já pode dividir o 20 pelo 2, ó, vai dar um 10. E aqui de 25. Então, vai dar 250. Então, como você achou aqui, de fato, esse pedaço aqui vale 250. 250. Certo? 250. Ok. Aí agora a gente vai para esse pedaço aqui. Então, vamos colocar. Trabalho vai ser a base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Certo. Vamos substituir os valores. Vai ficar, trabalho é igual a base. Aí a base é isso aqui, é 5. 5. Certo? Aí a altura vai ser esse pedaço aqui, ó, que vai ficar menos 20, dividido por 2. Certo? Então, vou colocar um parênteses aqui, ó. Parênteses. Certo? Então, vai ficar aqui menos 10 vezes 5, vai dar menos 50. Vai ficar aqui menos 50 joules. E aqui é 250 joules. Então, o trabalho total vai ficar a soma. Vou colocar aqui embaixo. Trabalho. Total é igual a 250 menos 50. Vou até colocar assim. Mais o trabalho, que é menos 50. Então, a gente vai chegar que o trabalho total é 200 joules. Pronto, tá feito. E aí, deu para entender isso aí? Tá claro? Deixa eu pegar meu celular aqui, senão não vou saber o que você está dizendo. Pronto, show de bola. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Para frente que atrás vem gente. Vamos lá. Então, agora que a gente já sabe calcular o trabalho de uma força variável,
a gente pode conhecer o trabalho da força elástica, certo? Então, vamos ver o trabalho da força elástica. Eita. Trabalho da força elástica. Deixa eu organizar aqui. Então, trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Você lembra como é que calcula a força elástica? Chamada lei de Hooke. Você lembra como é? Força elástica. Não lembra não? Tá. Vou colocar aqui. Lembrete. A força elástica é dada pela lei de Hooke. Lei de Hooke. Antes tem um C aqui. Acho que não. Hooke. Pronto. Então, a lei de Hooke é isso aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. A lei de Hooke diz que a força elástica é igual a Kx. É assim que a gente calcula a força elástica. Esse K é a chamada constante elástica da mola. Tá? É bom colocar aqui também, né? Vou colocar aqui. K é a constante elástica da mola. Tá? E esse X, vou colocar aqui do lado, X é a deformação da mola. Deformação da mola. Quanto a mola foi deformada, quanto é que ela foi esticada ou comprimida. Tá? Então é isso. Pronto. Então a força elástica ela é uma força variável, porque quanto mais você puxa a mola, esse X vai ser cada vez maior, e aí, consequentemente, a força elástica é cada vez maior. Então, não dá para a gente calcular o trabalho da força elástica usando FD cosseno. Não dá para fazer isso. Tá? Porque é uma força variável. E aí, de acordo com o que eu acabei de mostrar para você, quando a força é variável, qual é a saída? A gente precisa construir um gráfico da força em função do deslocamento para poder achar a área do gráfico. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Vamos construir o gráfico. Vou pegar aqui a figurinha. Deixa eu pegar aqui. Figurinha, tá aqui. Deixa eu puxar essas coisas para cá. Então, o gráfico que a gente precisa é esse. Veja, o nosso gráfico aqui é uma reta. Por que ele é uma reta? Porque a força em função do deslocamento vai ser dada pela lei de Hooke, que é Kx. F é igual a Kx é uma equação do primeiro grau. Essa equação aqui é uma equação do tipo y é igual... Deixa eu colocar aqui. Y é igual a x mais b. Lembra a equação do primeiro grau? Quando você tem uma equação do primeiro grau, o gráfico dá uma reta. Esse B aqui, ó, que é o coeficiente linear da reta, é o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Qual é o B na lei de Hooke? Não tem B, ó, o B é zero. É por isso que o gráfico cruza o eixo Y onde? Na origem, no zero, porque não tem B. Se fosse, por exemplo, Kx mais 5, aí o gráfico seria aqui, ó, uma reta crescente, passando aqui no eixo Y em 5. Mas não é. É Kx só, o B é zero. Então, a reta crescente passando pelo zero. Certo? Então, o gráfico que a gente tem da força em função do deslocamento é uma reta.
E a gente acabou de ver que nesse gráfico a área é o trabalho. Então, basta a gente calcular essa área aqui, que é a área de um triângulo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Certo? Vamos ver quanto é que vai dar isso. Vamos lá. A base. A gente vai deformar aqui a mola de um deslocamento X. E quando o deslocamento é X, a força é quanto? Está aqui, ó, na lei de Hooke. Quando o deslocamento é X, a força é Kx. Então, o valor da força aqui, ó, Kx. Quando a deformação é X. Então, a base é X. Vou colocar aqui, ó. A base é X. E a altura é Kx. Kx. Então, vai ficar X vezes X, vai dar X ao quadrado. Então, vai ficar Kx ao quadrado dividido por 2. É por isso que a equação é essa. Essa é a equação do trabalho da força elástica. Ok, Giovana? Então, olha, eu apresentei para você hoje o trabalho de duas forças muito especiais. O trabalho do peso, que é dado por mgh, e o trabalho da força elástica, que é dado por kx ao quadrado sobre 2. Aí não confunda com a equação kx, que kx representa a força elástica. Tem que prestar atenção na pergunta. Ele está perguntando a força elástica ou ele está perguntando o trabalho da força elástica, certo? Força elástica é a lei de Hooke, kx. O trabalho da força elástica, kx ao quadrado sobre 2. Beleza? Tudo bem? Ok. E aí, para fechar por hoje, vamos conhecer o trabalho, ou a potência, né? Deixa eu colocar aqui no final, potência. 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 A primeira pergunta é, o que é potência? Vou escrever aqui. Potência é uma grandeza escalar, ou seja, um número. A potência, por ser uma grandeza escalar, ela é um número. Ela não tem direção e sentido, como nas grandezas vetoriais. Certo? Isso é ótimo, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com grandezas escalares do que com grandezas vetoriais, né? Trabalho também é uma grandeza escalar, ela é um número. Qual foi o trabalho realizado pela força? 20 joules. Pronto, acabou. Não tem que dizer, foi 20 joules horizontalmente para a direita. Não, porque trabalho é uma grandeza escalar. Potência é uma grandeza escalar. Agora, força é uma grandeza o quê? Vetorial. Se eu disser despertador da aula, acabou, mas vamos finalizar isso aqui. Eu levei um susto aqui. Parar, certo. Vamos finalizar isso. Então, a força é uma grandeza vetorial, né? Se eu disser, olha, eu vou aplicar uma força nesse mouse de 20 newtons, você sabe para onde é que eu vou empurrar o mouse? Não. Eu posso empurrar para qualquer lugar. Então, eu tenho que, além do módulo, especificar a direção e o sentido para forças, certo? Potência não, uma grandeza escalar. Essa grandeza mede o quê? Ela mede a rapidez com que se realiza trabalho. Isso é o que mede a potência. A rapidez da realização de trabalho. Se um corpo ele realiza o mesmo trabalho que outro mais rapidamente, significa que ele tem uma potência maior. Matematicamente, a gente calcula a potência assim. É trabalho sobre o tempo. Tá? O trabalho vai ser dado em joules, o tempo vai ser dado em segundos. É bom eu colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Trabalho é dado em joules. O tempo é dado em segundos. A potência, certo? Deixa eu colocar aqui as unidades. Joules é um J maiúsculo. Segundos, um S minúsculo. Potência.
é dada em watts, tá? Vai ser esse W maiúsculo aqui. Então, por exemplo, deixa eu mudar a cor rapidinho aqui. Vamos ver. Não. Pronto. Então é o seguinte, por exemplo, digamos que um corpo realiza um trabalho de 20 joules, certo? E ele faz isso em 10 segundos. Então o trabalho é 20 joules em 10 segundos, 20 por 10 vai dar 2. 2 o quê? Watts. O que é que significa esse watt? Esse watt, o significado dele é joule por segundo. Significa o trabalho em joules que ele realiza por segundo. Então, se a potência deu 2 watts, significa que a cada segundo ele realiza um trabalho de 2 joules, certo? Eu vou colocar aqui, para você não esquecer dessa informação. Exemplo. Se um corpo tem uma potência de, por exemplo, 10 watts, o que isso significa? O que isso significa? O significado disso, uma potência de 10 watts, é que o corpo realiza um trabalho de 10 joules a cada segundo. Essa é a ideia. Se o corpo tem uma potência maior, 20 joules. Então, ele realiza 20 joules de trabalho a cada segundo e por aí vai. Ok? A ideia é essa. Tá? Então, isso aqui é a chamada potência média, tá? Potência média. Ele vai pedir para você calcular. Calcula a potência média do corpo que realiza tanto trabalho em não sei quantos segundos. Aí você vai fazer isso. É só substituir aqui o trabalho e o tempo. E para fechar por hoje, a potência instantânea. Eu vou colocar aqui só para ficar completinho. Potência instantânea. Potência instantânea. Ele pode pedir para você calcular a potência, em vez de pedir a potência média, pode pedir para você calcular a potência instantânea. Instantânea. Pronto. Ele pode pedir para você achar a potência de um corpo em um determinado instante, que é o que a gente chama de potência instantânea. Tá? E aí, para você calcular essa potência, você vai usar a seguinte expressão. Deixa eu pegar aqui. Você vai usar essa expressão aqui. É a força vezes a velocidade. Tá? Veja que ela vem daqui. Ó. Se você substituir aqui força vezes deslocamento, deslocamento pelo tempo é velocidade. Vai ficar força vezes velocidade, que é o que está aqui. Tá? Então, a potência num determinado instante é a potência instantânea. Vou colocar aqui. Potência instantânea é a potência do corpo em um certo instante. Pronto. Então, é isso. Giovana, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu mandei para você aí no WhatsApp uma lista de exercícios, certo? Para você treinar. E também tem a discussão dessa parte teórica. A gente vai finalizar aqui. Eu vou tirar um print disso aqui e vou mandar para você também pelo WhatsApp. Caso você queira relembrar alguma coisa, rever a aula, relembrar as ideias, certo? Que aí fica esse resumo para você aí relembrar as coisas. Tudo bem? Então, por hoje, é isso aí. Valeu. E a gente vai se falando, tá? Tchau.